Então, vamos começar aqui. A gente tem dois objetos, tá? Um orgânico, que é o personagem que a gente estava modelando, mas agora já modificado, com as modificações que eu fiz. E aqui um objeto geométrico, para a gente perceber algumas diferenças. Uma das primeiras coisas que a gente faz, então, em objetos geométricos eu não costumo usar checker, tá? Mas nos orgânicos eles são bem importantes a gente colocar para enxergar o que está acontecendo com o VW de vocês. Então, assim, ó, nós temos diversos tipos de checker. E o que, que é o checker? O checker é uma textura, tá? Xadrez, assim, quadriculada, que a gente consegue, ó, aplicando nos objetos, enxergar o que está acontecendo com o mapeamento, ó. Tá? Então a gente tem diversos tipos de checker, tem esse aqui que tem no próprio Max, vocês podem aumentar a quantidade de tile dele, ó, e aí vocês ficam com, enxergam outros tipos de repetições, tá? E tem também alguns checkers que vocês encontram disponíveis na internet. Esses checkers que têm numeração são interessantes por quê? Porque tu consegue enxergar se a tua textura vai ficar de cabeça para baixo ou não, tá? E vocês conseguem ver onde começa e onde termina o tile, ó. O tile que seria o quadrado da textura, tá? Digamos assim, ó, eu posso repetir várias vezes a mesma textura em um objeto, então ele vai ficar cheio de quadradinhos. Nessas texturas nos checkers, geralmente vocês não enxergam as divisões entre um e outro. Então, se vocês colocarem um checker numerado, vocês já vão começar a enxergar isso. E tem também colorido, ó, que assim vocês conseguem enxergar a partir da cor. Eu fiz um aqui, ó, preto e branco, certo? Vocês podem criar o de vocês também, de acordo com o que vocês consideram que seja melhor. Eu fiz um aqui, que aí assim eu consigo ver pelo gradiente, que ele está terminando o tile, e consigo ver pela numeração que está terminando nesse sentido. Então eu vou aplicar esse checker que eu fiz, eu não estou aplicando do Illustrator, ele já permite o Max colocar texturas em vetor, só que nesse caso aqui eu já tenho ele em JPG, então eu vou colocar ele em JPG, tá? Se vocês quiserem criar texturas em vetor, vocês podem, tá? E essa textura jamais vai ficar pixelada, o que é interessante para alguns casos. Nem sempre vocês conseguem efeitos tão legais com JPG, mas com JPG não, com vetor. Mas se vocês quiserem usar algum detalhe, alguma pintura, alguma coisa, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, eu vou pegar as minhas texturas. A textura é o meu checker, tá? Aqui ele salvou em branco, olha que maravilha, não funcionou. Vamos exportar ele de novo e ver se vai. Ainda está em branco. O que aconteceu aqui foi isso aqui, ó. Ele está em semic, eu preciso dele em RGB. Eu só consigo importar texturas no Max RGB, ó. Viu? Ele já ficou certinho. Então fica a dica, se vocês fizerem no Illustrator, na hora de exportar, vocês precisam salvar em RGB, certo? Então eu vou colocar e vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo, ó, aqui começa um tile e aqui ele termina pela numeração, ó. E eu consigo ver que ele não está de cabeça para baixo. Aqui começaria o próximo. Então é isso que acontece, ó. Eu posso também, nessa mesma textura, aumentar a quantidade de tiles caso eu queira enxergar eles menores ou quero replicar minha textura mais vezes para ter uma textura mais precisa, mas precisa no sentido assim, se vocês tiverem uma textura de 512, por exemplo, para replicar em um objeto, essa textura vai ser, se ela for repetida, vocês vão acabar com uma textura com uma resolução maior,
tá? Porque vocês vão ter vários quadradinhos de 512, então vocês vão somar uma textura de, se for o dobro vai dar 1024, se for mais uma textura, a textura de vocês vai ficar maior, certo? Em compensação, dependendo da como vocês usarem esses tiles, tá? Pode acontecer de vocês de vocês começarem a enxergar esses tiles na textura. Então ficam aquelas imagens que tem uma tipo aquele chão que aparece nitidamente que vocês estão copiando e replicando aquela textura, certo? Agora no próximo vídeo eu já vou começar a abrir essa textura para vocês entenderem o mapeamento, ok? Então até o próximo vídeo.